Bom dia, paz e bem. Neste módulo, trataremos sobre as características do neopentecostalismo. Devido à diversidade de igrejas, bem como a diversificação na expressão ritual, doutrinária e teológica, não é fácil determinar as características desse movimento, sobretudo o movimento neopentecostal, visto que as mesmas podem variar muito de uma igreja para outra. Vale uma primeira observação em algo que é comum a todas as igrejas neopentecostais. Todas têm como marca indelével, que lhes são distintivas, a oferta de bens salvíficos, envolvendo a magia, presente nos discursos e práticas cotidianas das igrejas que o compõem. Uma das principais características do neopentecostalismo é a superação da contraposição entre magia e racionalidade. Isto é, há mais racionalidade na magia do que irracionalidade. E as fronteiras entre magia e racionalidade tornam-se diluídas, como também as que separam a Igreja Universal do Reino de Deus com relação ao catolicismo e às religiões afro-brasileiras, que se dá ali pela reapropriação de elementos de uma e de outra por parte da Igreja Universal. Então a magia vai ocupar centralidade nas práticas neopentecostais, sobretudo ali da matriz que estamos a nos referir, a Igreja Universal do Reino de Deus, que se torna um motor a impulsionar a dinâmica central dos cultos e pregações, que é uma espécie de concretização da graça original de Deus através da prática da magia. Apesar da diversificação, seja da prática ritual, doutrinária ou teológica, além de ter em comum a oferta de bens simbólicos de salvação, ou seja, os bens salvíficos, pela prática da magia, que insere ali o movimento neopentecostal num concorrido mercado religioso, o neopentecostalismo vai apresentar 4 características básicas que formam seu núcleo comum, as quais são a exacerbação da guerra espiritual contra o diabo e seu séquito de anjos decaídos, ou seja, seu séquito de seguidores. Aqui os padres da renovação carismática denominam de seus secretários, secretários do demônio, ou seja, do tinhoso. A pregação enfática da teologia da prosperidade, a liberalização dos estereótipos, usos e costumes de santidade, que é próprios ali do deuteropentecostalismo, a organização empresarial, ou seja, a organização estrutural das igrejas ao estilo de empresas do mercado econômico. Em nossa análise sobre as características do neopentecostalismo, então, nós adotamos a Igreja Universal do Reino de Deus como a matriz, por 2 motivos. Trata-se de um caso sui generis, ou seja, se destaca das demais por sua capacidade de expansão e crescimento, como por seu estilo de culto e organização. Difere em tudo das igrejas do pentecostalismo tradicional, principalmente do pentecostalismo clássico. E o fato da Igreja Universal do Reino de Deus ser ali um modelo, conforme a imagem e semelhança, a renovação carismática também vai se organizar dentro da igreja. Ou seja, vai ter uma grande proximidade ali na mão dos sacerdotes em sua organização. A primeira das grandes características do neopentecostalismo, tendo por matriz a Igreja Universal do Reino de Deus, é a exacerbação da guerra espiritual. Ora, se o pentecostalismo clássico era caracterizado pela ênfase no batismo no Espírito Santo, que se tornou ali um sinal legitimador do dom de línguas, e o deuteropentecostalismo se caracteriza pela forte ênfase na cura divina, o neopentecostalismo vai caracterizar-se pela ênfase na libertação por meio de exorcismo da possessão demoníaca. E a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus se constitui e se expande pela negação e assimilação do universo simbólico das religiões afro-brasileiras, sobretudo a figura do diabo. Ou seja, desse modo, a Igreja Universal do Reino de Deus se reapropria dos elementos ali do inimigo para combatê-lo de forma exacerbada, dando-lhe centralidade em seus cultos, nas suas sessões de libertação. E a identificação da figura do diabo, com seu séquito de seguidores, são ali identificados com os deuses das religiões afro-brasileiras e espíritas, o que se torna um mecanismo de desmoralização dessas religiões. Além disso, significa um passo importante para a obtenção da hegemonia religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus no meio popular, constituindo-se um dos grandes objetivos do neopentecostalismo, ou seja, dissolver todas as outras religiões, as quais por elas são combatidas. Uma vez identificado o inimigo a ser combatido,
né, numa encenação ali que constitui um verdadeiro espetáculo ali dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, Guy Debord diz que nós vivemos na sociedade do espetáculo. Em relação à espetacularização da fé, nenhuma outra igreja expressa tão bem esse princípio quanto a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela vai montar um verdadeiro espetáculo envolvendo dramatizações rituais, de exorcismos coletivos, libertar e converter adeptos dos cultos. Sempre demonstra ali, né, mostra os testemunhos de pessoas que, até mesmo na renovação carismática, de dizer que antes eram ali, tinham um terreiro de Umbanda, de Candomblé e de Macumba, e que fecharam aqueles terreiros e se voltaram para Cristo. Tem ali uma ênfase na libertação e convencimento dos adeptos dos cultos afro-brasileiros e de outras religiões a passar para suas igrejas, fazendo valer aí as concepções doutrinárias da teologia do domínio. Ao incutir o medo, né, vai submeter as pessoas dessas outras religiões à própria igreja. E essa teologia do domínio ela é baseada nas batalhas espirituais contra os demônios hereditários e temporais, bem como quebra de maldições de família, né, somente superáveis pelo poder divino pregado ali naquela igreja. Então, nessas sessões de descarrego, nas quais ocorrem as guerras santas, os pastores e os obreiros da Igreja Universal tornam-se os próprios atores ali do cenário, no cenário em que se desenvolve toda a trama, né? Conforme relata Ari Pedro Ouro, em ato contínuo, submetem-nos, anulam-nos e expulsam-nos sob aplausos efusivos dos fiéis, onde se vê a religião se dando em espetáculo. A expulsão dos demônios, que se dá graças a uma intervenção exterior, é condição da eficácia terapêutica, pelos efeitos que produz no fiel. Surgida nos Estados Unidos, para bancar o televangelismo norte-americano, que custava uma nota, né, os programas ali de televisão, a teologia da prosperidade promete uma vida abundante e elevado retorno financeiro àqueles que se tornam adeptos, né, se tornam fiéis ao pagamento do dízimo e às ofertas nos templos pentecostais, nos templos neopentecostais. Então, o pagamento do dízimo é sinal de recompensa e bênçãos divinas, né, às finanças do crente. Nessa perspectiva, o dinheiro vai possuir ali um grande valor espiritual, não sendo merecedor de condenação. Então, a teologia da prosperidade vem para o Brasil graças a Edir Macedo, que foi o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, sobre a pregação enfática da teologia da prosperidade, temos que, na configuração doutrinária da Igreja Universal do Reino de Deus, não se evidencia o aspecto escatológico, ou seja, sua soteriologia se dá na imanência deste mundo e não no outro. Sua ação não visa a salvação da alma, mas o aqui e agora. Então, não faz parte ali da configuração doutrinária da Igreja Universal do Reino de Deus a afirmação escatológica da salvação. Mas o que importa é a salvação do indivíduo, das suas necessidades no aqui e agora. E a realidade transcendente é referida apenas como fonte de onde se extrai as forças para vencer os demônios, que ali são exorcizados, bem como para curar doenças e outros problemas, sobretudo de ordem financeira. Então, para a ação religiosa da Universal do Reino de Deus, o que importa é este mundo. Aí nós temos dois autores, né, que vão falar sobre isso. O Pierucci, né, o Antônio Flávio Pierucci, falecido, já falecido, ele vai dizer que antes de tudo, este mundo. No princípio, este mundo. De saída, este mundo. Na perspectiva de Weber, nós vamos ter que a ação da Igreja Universal do Reino de Deus se realiza para, na linguagem weberiana, que vás muito bem e vivas muito bem e muitos anos sobre a face da terra. Ou seja, a preocupação sempre é o aqui e agora, sempre este mundo e não o outro. Então há um apego mundano e extraordinário, em que Jesus se torna apenas um recurso utilitarista, terapêutico, não para salvar a alma do indivíduo, ali da pessoa que vai na Igreja Universal do Reino de Deus, mas para salvar o fiel das mazelas deste mundo, ou seja, das incontingências próprias a qual está se submetido. Sobretudo sobre a falsa promessa de uma vida sem sofrimento, sem dor, em paz e com muito dinheiro, com muitos bens materiais, que significa ali a bênção divina, aquele que dá o último centavo que tem para a sua igreja na fé, seja na oferta, seja
na modalidade de oferta ou do pagamento do dízimo. Uma das coisas que vai caracterizar a pregação enfática da teologia da prosperidade na Igreja Universal do Reino de Deus é seu discurso de caráter empreendedor, típico ali de um grande empresário, que vai incutir em seus fiéis a ideia de fortuna, né? A mudança de condições econômicas da vida dos fiéis é um momento de sorte na vida deles. Ou seja, ali uma espécie de milagre que acontece em suas vidas com as conquistas pessoais. Nisso, a Igreja Universal do Reino de Deus vai se distinguir das comunidades eclesiais de base. Lembrando a vocês que a Igreja Universal do Reino de Deus surge no momento em que se confronta ali com as comunidades eclesiais de base. No sentido de render-se a Cristo é mais fácil do que transformar a ordem social. No que se distingue das comunidades eclesiais de base que surge ali, né, que estão ali junto com a Igreja Universal do Reino de Deus no mesmo campo religioso, cujo discurso transformador visa a transformação da realidade para transformar, enfim, a vida do fiel, na Igreja Universal do Reino de Deus vai ficar comprovado que é mais fácil render-se a Cristo do que transformar a ordem social. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, com esse discurso da teologia da prosperidade, em nada vai mudar a realidade social, mas vai procurar incutir no indivíduo essa ideia de fortuna, essa ideia que é possível mudar a sua condição socioeconômica pela via ali do dízimo e das ofertas que são dadas na igreja, e não pela via da conscientização sociopolítica e cultural, né, da realidade, né, em vista de transformar a realidade. Na Igreja Universal do Reino de Deus, as antigas teodiceias, que tradicionalmente procuraram responder à questão jamais resolvida sobre a presença do mal no mundo, apesar da bondade de Deus, que cria o homem, né? Questão essa que se refere ao fato de Deus criar o homem, deixando-o à mercê do mal, são simplesmente ali rejeitadas pela Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, há uma reinterpretação da teodiceia da boa fortuna, em que ali, né, pela teologia da prosperidade, que é própria da teologia da prosperidade, vai se afirmar que os ricos são ricos porque são abençoados por Deus, e os pobres são pobres porque não são abençoados por Deus. Que momento os pobres podem vir a ser abençoados por Deus? A única forma de ser abençoado por Deus é dar o último centavo que tem ali para a Igreja Universal do Reino de Deus. E é assim que a Igreja Universal do Reino de Deus vai se enriquecer. À custa dali do óbolo da viúva, do último centavo que o pobre tem, que é dado para a Igreja Universal do Reino de Deus. E a solução para a questão da teodiceia, né? Ou seja, como resposta a essa questão da presença do mal no mundo, né? Apesar da bondade divina, a teodiceia do sofrimento vai ser ressignificada na Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, o sofrimento que no cristianismo tem por símbolo máximo a cruz, na Igreja Universal do Reino de Deus volta a ser sinal de desgraça, da ira ou abandono da divindade em relação a determinada pessoa. Ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, na interpretação do sofrimento, vai se basear no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Então a questão do sofrimento vai ser um subterfúgio ali para os pastores trabalhar na mente ali dos pobres, que eles sofrem porque não se abrem à graça divina, claro, evidente, tendo que dar necessariamente o dinheiro que tem para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, dá até mesmo aquele último centavo que tem para contribuir ali na oferta, no dízimo, na Universal do Reino de Deus. Os discursos da Universal do Reino de Deus, na voz dos pastores, giram em torno da tríade: dar, receber e retribuir, associando o sentido econômico à eficácia simbólica que tem ali os bens oferecidos pela Universal do Reino de Deus, que pela força do poder divino passa a ter ali um significado ali de solução para a vida dos fiéis, que é comprovado pelos testemunhos que são dados ali na Universal do Reino de Deus, que também evidenciam, né, o grau de fortalecimento, né, ou seja, ali o espírito de disponibilidade dos fiéis em contribuir financeiramente com uma igreja através da qual diariamente Deus realiza ali os milagres. E os pastores vão pressionar seus fiéis, principalmente os de classe mais baixa, sobre a ideia de que é dando que se recebe. Ou seja, que nada
se obtém gratuitamente de Deus, nem mesmo de Deus. O dinheiro constitui o bem mais significativo para selar a relação com o sobrenatural, ou seja, dar a Deus para receber de Deus. Essa é a máxima da Universal do Reino de Deus. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a teologia da prosperidade vai ganhar legitimidade através do testemunho dos fiéis. Os mesmos ocorrem no rádio e na televisão. São testemunhos de crentes bem-sucedidos que, com o auxílio da graça divina, se convertem, conseguem resolver seus problemas mundanos ali na Igreja Universal, como casamentos restaurados, cura de doenças não solucionadas na rede pública, superação de depressão, do uso de drogas como o álcool e outras drogas e o envolvimento em crimes. E também os testemunhos se referem à conquista de status e bens materiais. São empregados, história de empregados que se tornam patrões, aquisição de carros e imóveis luxuosos, lucro nos negócios, sucesso e vitória em diversas atividades. Um tempo desse circulou pelas internets alguém mostrando ali um carro de 600 mil reais, um carro luxuoso, 600 mil reais, dizendo que havia sido presente de Deus. Os testemunhos têm por foco resultados da participação do fiel em campanhas realizadas ali pela Igreja Universal do Reino de Deus, com finalidade de arrecadar dízimo e doações por parte dos fiéis. Então tem ali, nessas campanhas, uma motivação financeira. E tudo acontece num clima de euforia e expectativa, em que os fiéis que identificam seus problemas facilmente, com alguma das situações expostas ali no testemunho. Então, sempre motivados por um clima de euforia, celebração e comemoração pelas bênçãos alcançadas, no momento em que ocorrem os testemunhos, o novo adepto facilmente vai se adaptar ali à Igreja Universal do Reino de Deus, pois conforme o que promete a Igreja, no que ela comprova ali pelos testemunhos, o fiel só terá a ganhar ao ingressar na Igreja Universal do Reino de Deus. O que se refere a uma profunda ruptura com o pentecostalismo clássico, a Igreja Universal do Reino de Deus vai se caracterizar também pela liberalização dos estereótipos, usos e costumes de santidade, que são próprios do pentecostalismo clássico, caracterizado por um rigorismo muito grande no que se refere aos usos e costumes. Ou seja, para alcançar a santidade, o fiel deve ter uma postura digna em sua prática ascética, ou seja, tornar-se em vaso e instrumento do Espírito Santo. Então, a marca distintiva desse tipo de ascetismo se dá pela rejeição do mundo. Ou seja, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É ver o mundo como um lugar de pecado. Então, para o fiel do pentecostalismo clássico, ele deve assumir uma nova identidade, negadora de vaidades, prazeres e modismos mundanos para poder entrar ali em relação com Deus. No pentecostalismo, vai haver uma inovação muito grande em relação ao pentecostalismo clássico, o deuteropentecostalismo, como chama Mariano, porque vai romper com o pentecostalismo clássico no sentido de liberar os estereótipos, usos e costumes de seus fiéis, promovendo ali uma acomodação à sociedade inclusiva, à cultura e à religiosidade popular, que torna-se menos, a Igreja Universal do Reino de Deus, ao fazer isso, torna-se menos sectária, torna-se mais aberta à modernidade. O que interessa ao fiel é ter uma vida plena perante a satisfação de seus interesses estritamente mundanos, sob a graça de Deus, sem culpas, sem rodeios ou escamoteações. Deus ali vai ser apenas um instrumento ali, dispensador da graça na vida do fiel, que, lembrando, essa graça não é no sentido da salvação da alma, mas no sentido do livramento ali das necessidades, atender às necessidades dos. E a ética comportamental da Igreja Universal do Reino de Deus vai se diferenciar do pentecostalismo clássico em dois aspectos: na liberalização do vestuário e embelezamento feminino, bem como no controle disciplinar. Ou seja, aquilo que era próprio do pentecostalismo tradicional. As mulheres tinham que vestir roupas longas, não podiam depilar as pernas, nem as axilas, e tinham que ter o cabelo sempre longo. Então essas eram as características desse ascetismo de negação do mundo. Agora não, a mulher se embeleza
corta o cabelo, depila as pernas, as axilas, veste roupas curtas, passa batom. Então, e essa é uma mudança muito substancial ali na Universal do Reino de Deus, né, que o Antônio Gouveia Mendonça vai dizer que há uma quebra de estereótipos, usos e costumes. E também no que se refere ao controle disciplinar. Ninguém vai controlar a vida do outro, né? Nada. Não tem por que alguém ficar ali policiando se a pessoa entra na igreja de vestido longo, se entra de maiô, de bermuda. Estou exagerando, mas se entrar de maiô também, eu acredito que não vão, ninguém vai se incomodar com isso. Então, no que se refere à ética comportamental da Igreja Universal do Reino de Deus, ela vai abandonar essa tradição pentecostal, né, de usar um código de vestimenta como se fosse uma porta de entrada ali para a comunidade, e vai abrir mão dos controles disciplinares, né, para atrair a seus cultos um tipo humano ali, ou seja, um tipo de pessoa que antes era rejeitado ali pelo pentecostalismo clássico, né? Ou seja, principalmente aquele tipo de pessoa que não entraria na Assembleia de Deus. Se isso é algo assim positivo, porque traz várias pessoas para dentro da igreja, por outro lado vai ter um sentido negativo, porque com a perda gradativa ali de um referencial de valores éticos e morais, né, ali com a relativização dos valores dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, isso vai acabar gerando uma insegurança e abalando as próprias convicções nas relações familiares. Sobre o aspecto moralista, né, que é comum nas igrejas cristãs tradicionais, é algo muito raro no discurso da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando acontece, se dá de forma discreta e até mesmo imperceptível. E Jesus Cristo, mais do que o vigilante do comportamento moral, ali que é tradicional no pentecostalismo clássico, passa a ser a autoridade que queima os demônios. Ele passa a ser visto ali numa perspectiva utilitarista, porque vai queimar os demônios na Guerra Santa que se estabelece, lembrando que esses demônios, a maioria deles são entidades ali próprias da Umbanda e do Candomblé, que são reapropriadas ali na Igreja Universal do Reino de Deus para ser combatidas numa verdadeira Guerra Santa. Então, mais do que um padrão de atitude, se importa para a Igreja Universal do Reino de Deus, né, requerer de seus fiéis a fidelidade nas ofertas e no dízimo, que é a garantia de entrada na posse daquilo que a igreja oferece, ou seja, da graça divina que a igreja oferece, não no sentido da salvação da alma, mas no atendimento das necessidades mais prementes dos indivíduos. A oferta de salvação imanente e pragmática vai se dar muito mais pela fidelidade na oferta do que pela superação de uma prova ética, né? Ou seja, ali praticar o amor, a fé e a caridade que é própria do catolicismo. Então, aquela ideia que nós pregamos sempre, né? Fé e praxis, ou seja, que promoveu o encontro da fé com a cultura, ali na Universal do Reino de Deus não conta isso. O que conta ali é a fidelidade na oferta e no pagamento do dízimo. E os meios de comunicação, né, como rádio e televisão, que antes eram rejeitados pelo pentecostalismo clássico, agora são adotados pela Igreja Universal do Reino de Deus, que vão ser amplamente explorados pelo neopentecostalismo. Lembrando que a própria Igreja Universal do Reino de Deus tem a Record, que é um canal, né, privado ali, que é de propriedade do Edir Macedo. E em relação à questão da representação política, também a Igreja Universal do Reino de Deus vai incentivar seus fiéis, né, a inserção deles no Legislativo Municipal, estadual e federal. E ali no Congresso Nacional vai exercer uma forte influência, sobretudo no que se refere à bancada evangélica, que vai empreender ali dentro do Congresso Nacional uma nova cruzada para recristianizar o mundo pelo alto, ou seja, desde cima, desde o poder político e não a partir das bases. Hoje, com o avanço neopentecostal, nada há de se estranhar que os espaços que antes funcionavam, né, onde funcionavam grandes lojas, teatros, cinemas, bares, hoje ostentem letreiros com o nome Igreja Universal do Reino de Deus. Isso remete mais a uma empresa do que à igreja propriamente dita, né? Ao estilo pentecostal clássico, né? E que tendo como única diferença ali em relação às igrejas católicas, né, a falta da cruz. Então a estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus, ela vai
refletir ali o modelo empresarial, né? E o dinheiro circula largamente, revestindo-se de sentidos distintos para os dirigentes das igrejas e para os fiéis. Para a igreja é o lucro, né? Para os fiéis é a forma de se alcançar a graça. Então, não só não passa ao lado da questão financeira, como assimila a lógica do sistema capitalista. E a teologia da prosperidade vai fomentar a estruturação das igrejas seguindo o modelo de empresa. Então, nós temos que na Igreja Universal do Reino de Deus se dá uma estruturação empresarial em camadas. No nível inferior, que é o mais baixo, oferecem-se serviços para uma clientela flutuante, ou seja, oferece serviço ali através, sobretudo, dos obreiros, para aquelas pessoas que vão ali na Universal do Reino de Deus, mas que possivelmente estão ali apenas de visita, que não vão se tornar adeptos da Universal do Reino de Deus. Então é sempre comum, ao entrar na Igreja Universal do Reino de Deus, os obreiros viram de encontro ali com as pessoas para fazer uma sondagem ali, para identificar aqueles que podem ser possíveis fiéis, passar a ser possíveis fiéis para a Igreja Universal do Reino de Deus, daqueles que estão ali apenas para uma visita, ou uma curiosidade, ou mesmo um buscador, né, como o peregrino que é descrito pela Daniela Revelegier. No nível intermediário, vão situar os membros dos quais ainda não se fazem muitas experiências comportamentais. Ou seja, os maiores nesse nível são os obreiros, né, os voluntários. No nível superior vão estar ali os pastores pagos. Há um paralelo entre o pastor da Universal do Reino de Deus e a própria Assembleia de Deus com o empresário moderno e o empresário tradicional. Ou seja, há uma distância gritante, né? Lembrando a vocês que o pastor tradicional da Assembleia de Deus, ele é formado em teologia. Ali na Universal do Reino de Deus, importa muito mais ser formado na área da economia, contabilidade, administração, direito, do que propriamente em teologia. O sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus se dá no cruzamento de duas pontes. Uma liga a igreja à tradição religiosa nacional e outra se liga à cultura urbana do Brasil moderno. Ou seja, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, a tradição vai se adaptar com a modernidade. Então, o sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus se dá no sentido de unir a tradição à modernidade. A Igreja Universal do Reino de Deus, organizada como empresa, tem à frente Edir Macedo, né, que é o líder absoluto, um empresário e administrador bem-sucedido, né, com formação universitária, o que o distancia dos líderes de outras denominações, como Davi Miranda, por exemplo, né, que é fundador da Igreja Deus é Amor. Ali na Igreja Universal do Reino de Deus se realiza uma grande campanha de marketing, né, para arrecadar dinheiro, que há uma grande mobilização de fiéis em torno do dízimo e das ofertas, em troca de solução de seus problemas, ou seja, estabelece ali uma relação do toma lá da cá. A oferta dos bens simbólicos de salvação, ou bens salvíficos ligados à imanência deste mundo, ou seja, são oferecidos em seus cultos diários e nas campanhas, festivais, cruzados e concentrações, estrategicamente calculados com a finalidade de arrecadar dízimo e ofertas. E a estratégia de marketing comercial na Igreja Universal do Reino de Deus vai criar um clima de sugestão para atrair seus clientes, que vão identificar ali suas necessidades, apresentando-lhes soluções e incentivando-os à compra dos bens que ele oferece. Nos cultos e demais eventos, além de cura e libertação, oferece outros bens como sagrados, né, como a água, sal, sabonete, óleo, lenço, shampoo, chaves e outros, né, que uma vez abençoados pelos pastores, passam a ter eficácia simbólica em termos de cura, proteção e segurança. A religiosidade pentecostal se dá em meio a um clima de muita emoção e alegria, né, de tal modo que os cultos celebrados na Igreja Universal do Reino de Deus se dão de modo enfático, focando a felicidade e a prosperidade. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, tem como característica, né, na sua religiosidade, que a miséria e o sofrimento são referidos de forma positiva, né, que são capazes de serem superados de imediato. A realidade dos doentes é mostrada em vista a devolver-lhes a própria saúde, fazendo-os alegrar-se com a realização do milagre. A evocação de conflitos tem por finalidade celebrar a reconciliação, ou seja, trata-se de uma religiosidade da felicidade,
que tem como ato cultico principal o louvor, né, que se dá pela externalização na forma de espetáculos ao estilo de programas de auditório, tendo ali no pastor um animador de auditório, um animador que conduz o espetáculo. E também caracteriza-se por um clima de forte emoção e sentimento, em que Deus é aceito mais como presença sentida do que como uma verdade ali revelada pela pregação, pelos textos sagrados. A religiosidade neopentecostal sintoniza-se com o contexto cultural em que se percebe a passagem de uma orientação clara para Deus ou a transferência para a busca de soluções imediatas, às vezes quase mágicas, dos problemas humanos de todos os dias. Em correspondência com uma era caracterizada pela centralidade do indivíduo, a religiosidade neopentecostal se dá de forma individualista, em que o indivíduo procura legitimar sua fé de forma subjetiva, ou seja, dentro de si mesmo. Então a Igreja Universal do Reino de Deus vai se enquadrar naquilo que nós estudamos anteriormente, né? Sobre a deslocação do teocêntrico para o antropocêntrico e sobre a afirmação da autonomia do indivíduo. Sobre o uso da Bíblia na Igreja Universal do Reino de Deus, né, no que é seguido por todos os neopentecostalistas, eles fazem pouco ou quase nenhum uso da Bíblia, sendo a mesma considerada como um simples amuleto. E mesmo quando usada, o fazem sob uma perspectiva utilitarista, para referir-se a situações de problemas ou de aspirações diversas de seu cotidiano, pegando ali versículos isolados do Antigo Testamento, né, com a leitura fundamentalista. Então, no neopentecostalismo, como afirma Romero, quando esses assuntos são trazidos à tona, o são apenas em vista do marketing e não das Sagradas Escrituras. Ou seja, serve-se da Bíblia como uma propaganda e não propriamente vale-se dela como a palavra de Deus, né, possível levar o fiel ali à salvação. Ou seja, serve-se ali da Bíblia como um meio utilitarista e não como um texto sagrado, como a palavra de Deus que leva a pessoa à salvação. Sobre o termo neopentecostalismo, nós temos que ele pode ser descrito como um processo que surge no campo religioso brasileiro, né, no meio protestante, e com o duplo movimento de diluir fronteiras, tendo o neopentecostalismo como modelo ideal, ou seja, como uma proposta, um novo jeito de ser igreja, e disposição das outras igrejas, própria do pentecostalismo, do deuteropentecostalismo e o próprio protestantismo histórico, de incorporar os modismos teológicos e rituais bem-sucedidos no neopentecostalismo, absorvendo e reduzindo as novas crenças e práticas de sucesso e agrado das massas. Então, dessa reapropriação assim daquilo que acontece ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, servindo-se da Igreja Universal do Reino de Deus como matriz para estabelecer a forma de organização da própria igreja, isso chama-se neopentecostalização, que é o que aconteceu também na Igreja Católica nas mãos de sacerdotes da renovação carismática que transformam ali as suas paróquias e a sua ação na realização de culto, da missa de libertação e de cura, nos moldes do neopentecostalismo. Então, hoje, por exemplo, a gente entra numa igreja católica aqui de Brasília, muito famosa, nós temos lá pastoral.com, rádio web, tvweb.com, radioweb.com, tudo mostrando essas características de empresa, né? Que segue os modismos ali da Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, tudo organizado por setores ali, como se fossem ali salas ali de uma igreja, de uma empresa bem organizada, inclusive com estações de trabalho ao estilo das grandes empresas. Para finalizar, nós temos aí duas características da neopentecostalização. Antes nós tratamos sobre o neopentecostalismo. Agora nós estamos falando sobre o termo neopentecostalização, que se refere a esse processo por meio do qual há uma apropriação daquilo que ocorre ali na Igreja Universal do Reino de Deus ou em outras igrejas que se tornam modelo, por pastores das igrejas tradicionais ou mesmo por padres da renovação carismática, que passam a organizar ali as suas igrejas, a realização do culto, seguindo o modelo da matriz que é a Universal do Reino de Deus. Então nós temos aí duas características que são centrais aí nesse processo de neopentecostalização,
que se torna visibilizado sobretudo com o termo, com o adjetivo renovada. Igreja Batista Renovada, Igreja Presbiteriana Renovada, né, que não vão abrir mão de seus nomes, mas vão estar aí assumindo aquilo que é típico da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a primeira característica é a destradicionalização, que provoca dentro da igreja, a Igreja Batista, por exemplo, vai haver uma ruptura com a tradição, que antes não se falava no dom de línguas, não se falava em cura, não se falava em profetismo, em interpretação, nada disso. E aí vai implicar uma perda da função integrativa e fundacional da igreja. Ou seja, ela vai se descaracterizar com aquela igreja tradicional, vai assumir características novas, com o andamento do culto completamente diferenciado do que era tradicionalmente. Então essa destradicionalização vai acontecer até mesmo dentro da igreja católica, ali em que os padres da renovação carismática vão romper com a forma tradicional de culto, né, quebrando a liturgia e instituindo uma forma completamente nova de se celebrar. E também a outra característica é desteologização, ou seja, o espírito sopra onde quer. É a aproximação de experiências afetivas fortes, associadas em geral aos estados alterados da consciência, e a libertação comprometida com a ênfase pragmática nos resultados, ou seja, a libertação sempre em vista a resultados, e resultados esses não no sentido de salvação, mas no sentido de conquista de bens materiais, que vai substituir a ênfase clássica na conversão. Ou seja, a conversão na Igreja Universal do Reino de Deus vai ter um caráter novo, de adesão àquele programa de marketing, de adesão à igreja no sentido de ser fiel no dízimo e na oferta, do que propriamente de ser um convertido a Deus. Ou seja, na Universal do Reino de Deus a conversão se dá à instituição e não à divindade propriamente dita. Muito obrigado, tenha uma santa e abençoada semana e até a próxima.